A estranha história do menino etíope. Teria ele sido levado para outro planeta? 24 de julho, 2019. Visitando um site americano, onde as pessoas relatam anonimamente as suas experiências ufológicas, encontrei este interessante relato. A estranha história do menino etíope. Teria ele sido levado para outro planeta? Esta é a história mais verdadeira, mas também para mim mais incrível, dos fenômenos OVNI, e me foi revelada pelo meu pai. Era 1960, na Etiópia, e meu pai era então apenas uma criança, 9 anos. Na época, brincava com seu melhor amigo Gabriel, filho de um general amigo da nossa família, depois da escola. Eles estavam brincando no quintal cercado da casa do meu pai. Meu pai virou as costas por um segundo, em seguida, se virou para olhar para o amigo e Gabriel não estava mais lá. Isso era inacreditável, pois o quintal de onde Gabriel desapareceu era cercado por paredes de tijolos com 3 metros de altura, e com guardas armados patrulhando do lado de fora. Barra inversa. Um par de horas se passou, e os seus pais, os meus pais e os guardas do meu pai estavam procurando o menino desesperadamente, mas 48 horas depois ainda não havia nenhuma pista de Gabriel. Um par de horas se passou, e os seus pais, os meus pais e os guardas do meu pai estavam procurando o menino desesperadamente, mas 48 horas depois ainda não havia nenhuma pista de Gabriel. Logo o fato se tornou uma busca nacional pelo garoto, pois era o filho de um importante general. O desaparecimento estava nos noticiários, a polícia estava procurando de porta em porta, descrevendo ele e o que ele estava vestindo. Quando ele desapareceu, ele estava vestindo seu uniforme escolar, camisa branca, calça marrom. Helicópteros até procuraram o menino por todo o país, mas todos os esforços deram em nada. Um mês se passou, depois 2 e depois 4. As pessoas começaram a perder a esperança, achando que jamais encontrariam um menino, já pensando no pior. E então, exatamente 6 meses contados do dia em que desapareceu, Gabriel reapareceu no quintal do meu pai. Ele estava vestindo a mesma camisa branca, uniforme escola, e ainda estava limpo. Ele parecia exatamente o mesmo que quando ele desapareceu. É aí que tudo começa a ficar estranho, pois uma vez que eles confirmaram que estava tudo bem, eles começaram a perguntar onde ele esteve. Ele disse que tinha estado em outro lugar, um lugar muito estranho, mas tinha gostado de lá. Havia outras crianças lá, mas apesar de não serem etíopes, ele entendia e compreendia o que elas diziam. Ele descreveu uma sala branca e brilhante, que não tinha janelas, e também disse que as portas desapareciam nas paredes. Haviam botões nas paredes e, se uma criança os empurrasse, a porta aparecia ou então uma espécie de cama saía da parede. Ele disse que também viu uma cidade, muito iluminada, limpa e carros que voavam. Ele disse que viu pessoas, mas pareciam estranhas, eram parecidas com nós, mas ainda assim diferentes. Um homem muito gentil o acompanhou e o levou para um prédio alto, onde ele disse que tinha que ficar lá por um tempo, e mostrou-lhe um quarto onde ele poderia usar e se divertir. Gabriel disse que podia apertar um botão e a sala ia para outros lugares, como um campo aberto, uma praia, a sala em si até podia voar. Ele disse que depois do que achou ter sido apenas umas 2 horas, ele foi levado de volta para a Etiópia e ele apareceu no quintal. Para ele, aquela viagem tinha durado pouco tempo. Ninguém acreditou nele, e a Etiópia era um país super religioso. A maioria dos adultos ao seu redor achava que ele era possuído pelo demônio, e Gabriel foi forçado a ver um padre para tirar os maus espíritos dele. Meu pai ainda mantém contato com ele. Gabriel tem doutorado em física e acredito que esteja hoje trabalhando na Holanda,